Amém. Graça e paz, queridos alunos do nosso querido CETEV. Essa é a nossa primeira aula de vida no Espírito e quero me entregar na mão do Senhor para que Ele me dê graça para ajudar você com esse alimento tão saboroso. Na verdade, o Evangelho do Senhor Jesus é tão extenso, o Evangelho é tão poderoso e tão eficaz. Mas nós só conseguimos viver esse Evangelho se for através do Espírito. Zacarias nos diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Gálatas, capítulo 5, Paulo diz, andai no Espírito. Então, eu creio que esse assunto de uma vida no Espírito não é um assunto que nós podemos levar com irrelevância e podemos desprezá-lo, porque ele é um assunto fundamental na palavra de Deus. Deus é Espírito. Não há como você se relacionar com Ele na carne ou através da carne. Você só pode se relacionar com Deus, que é Espírito, pelo Espírito. Então nós vamos tentar, nessa primeira aula, te dar alguns fundamentos, algumas ideias. Nós temos aí uma jornada de 2 anos pela frente, se o Senhor, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E eu creio que nesses 2 anos, amado, uma unção vai ser transferida, uma graça vai ser derramada, e Deus vai tirar você desse lugar que você está espiritualmente falando e te levar a andar no novo nível, numa nova dimensão. O fato é que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem um ser tridimensional. O homem é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, você pode abrir a sua Bíblia? Capítulo 5. Diz assim no versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note com atenção essa expressão, espírito, alma e corpo. É o homem em 3 dimensões. O espírito é uma dimensão, a alma, uma outra dimensão. E você tem que aprender a separar isso, porque você nunca vai amadurecer no Evangelho, nas práticas espirituais, se você não souber separar dentro de você o que é alma e o que é espírito. A maturidade cristã passa por esse entendimento. O homem em 3 dimensões. Muito fundamental nós entendemos isso. O que é espírito? Aqui, em 1 Tessalonicenses 5, Espírito está com E minúsculo, porque não está falando o Espírito do Senhor, Espírito Santo. Aqui está falando o Espírito humano. O homem é um ser espiritual, ele possui uma alma e ele habita nesse corpo, como ensina nosso querido irmão Kenneth Hagin. Ele trouxe esse ensinamento tão claro para o corpo de Cristo. Ele diz assim, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Eu creio que é uma boa maneira de nos ajudar a entender essa diferença de espírito e alma, né? Paulo deixa isso bem claro aqui. Se você abrir a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, também há uma colocação que esclarece bem. Hebreus 4, verso 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra alma no original é a palavra psique, é uma coisa. A palavra espírito no original é a palavra pneuma, é outra coisa. Então, no seu interior, irmão e irmã, tem um psique e tem um pneuma, tem uma alma e tem um espírito. Isso é fundamental para que você possa
amadurecer no Senhor. Vamos entender um pouco mais Mas antes da gente entrar nisso, vamos falar um pouco da criação. Deus, quando criou o homem um ser tridimensional, espírito, alma e corpo, nessa ordem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez aquele corpo do pó da terra e diz a Bíblia que o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele tirou o espírito de si mesmo e colocou dentro do homem. E o homem não nasceu morto espiritualmente, como ele se tornou depois da entrada do pecado. O homem nasceu vivo espiritualmente, vivo para Deus, com uma alma viva, com um corpo que não é esse corpo que nós temos hoje. A criação era outra. Deus deu toda a autoridade para o homem. O homem então deveria, vivo no espírito, governar a sua alma, governar o seu corpo, e nessa união com o Senhor, implantar o reino de Deus na terra, implantar o governo de Deus na terra, espiritualmente unido com Deus, alimentando-se da árvore da vida, ele então governaria a terra, debaixo desse propósito tremendo que Deus estabeleceu para ele. O plano era fantástico. Infelizmente, Adão desobedeceu o Senhor. Deus disse para ele: não come dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. E, infelizmente, Adão comeu do fruto, e aquela atitude de rebeldia, aquela atitude de independência pecaminosa, ela desligou o espírito do homem do espírito de Deus. Na verdade, a morte que atingiu ali o espírito do homem, o espírito humano dele, nem foi a morte física. Adão só morreu 900 e tantos anos depois, talvez 930. A morte que atingiu o homem ali na queda foi a morte do espírito. Os seus olhos se abriram e ele percebeu que estava nu, perdeu a vida de Deus. Foi algo terrível. O pecado entrou no espírito do homem, matou o espírito do homem. E o que é pior, o homem deixou de ser um ser espiritual na sua gerência e passou a ser um ser natural. Passou de ser alguém que estava sentado com Deus no lugar de autoridade. Em Cristo, Jesus restaurou isso para nós, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Não vamos falar sobre isso agora. Queremos nos ater à queda do homem. Mas a queda fez do homem um ser natural, né? Ele deixou de ser um ser espiritual em união com Deus, que governava, que dominava tudo, e passou a ser governado pelo pecado. E por causa do pecado, Deus então o tira do jardim, para que Deus então pudesse impedir que ele comesse da árvore da vida. Deus o tira do jardim, põe para fora do jardim e a gente tem todo um processo aí até que ele fosse restaurado. Mas o ponto é que você entenda essa questão básica. O homem é um ser tridimensional, espírito, alma e corpo. Quando Deus criou o homem, Deus o fez assim. E o pecado matou o espírito do homem. E o homem então deixa de ser sobrenatural, um ser governado pelo espírito, e passa a ser um ser governado pelo natural, em plena comunicação, maculado pelo pecado. Você tem que entender que a vinda de Cristo, 4.000 anos depois, teve esse objetivo. A vinda de Cristo teve o objetivo de comunicar para o homem novamente a vida que ele tinha perdido no Éden. Que vida ele perdeu no Éden? A vida do Espírito. E aí você entende o que Jesus quis dizer quando ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida é essa? A vida do psique, a vida do corpo ou a vida do Espírito? Essencialmente, ainda que a vida de Jesus toque em tudo, toca na alma, toca no corpo, mas essencialmente a vida que Jesus veio trazer de volta foi a vida do Espírito, foi restaurar a vida do Espírito. Por isso hoje nós podemos viver no Espírito, andar no Espírito, viver através do Espírito, porque essa vida foi restaurada na cruz. Nós não somos mais mortos em Adão, nós somos vivos em Cristo Jesus.
Aí onde você está assistindo essa aula, eu quero que você confesse isso comigo. Diga, com muita fé no seu coração, eu não sou mais morto em Adão. Eu sou vivo em Cristo. É fundamental você compreender isso. Então, nessa primeira sessão, nós precisamos entender a diferença entre espírito, alma e corpo. O pecado matou o espírito do homem, o homem deixa de ser governado pelo espírito, passa a ser governado pelo pecado, ele se torna um ser puramente natural, porque você tem que entender, irmão, que nós não somos mais naturais, nós somos filhos de Deus, não vamos entrar nisso agora, mas hoje a condição que está sobre a igreja, o que nós podemos viver nessa terra é algo tremendo, é algo maravilhoso, né? E então é fundamental você compreender isso, a diferença de espírito, alma e corpo. Com o seu espírito, você tem relacionamento com as coisas espirituais. Com a sua alma, você tem relacionamento com as pessoas, com você mesmo. É na alma que mora o pensamento, é na alma que reside as emoções, é na alma que reside a vontade. Tanto a mente, como a vontade, como as emoções, são atributos da alma. Importante você também entender não apenas o que é espírito, o que é alma e o que é corpo, mas compreender os atributos do espírito, os atributos da alma, para que você se amadureça. Por exemplo, um dos atributos da alma é o raciocínio, é a mente. A mente humana está na alma. Aí você me pergunta, mas Heber, e o que está no espírito? No espírito está a mente de Cristo, que funciona através da fé. Então são duas dimensões muito separadas. Na alma você tem as emoções, a sua área emocional, né? Quando você está muito alegre, muito triste, quando você fica irado, quando você fica... Enfim, toda a parte emocional, o medo, todos os sentimentos, né, estão no nível da alma. Aí você me pergunta, mas e no espírito? No espírito você tem a verdade de Deus. Você tem a condição do Senhor. Então, ou eu posso viver na alma e ser um cristão almático, ou eu posso viver no espírito, andando por fé. Esse é o grande ponto, é o grande separador do cristão que é infantil numa área da sua vida, do cristão que amadureceu naquela área. O cristão que amadureceu, ele anda por fé. O que não amadureceu anda pelos seus sentidos. Ele confia no que vê, no que sente, no que toca. Mas o cristão que amadureceu no espírito, ele sobrepôs a vida da alma. Ele está operando numa dimensão de fé. Nós não vamos entrar em tantos detalhes agora, mas isso é importante você compreender o que é alma e o que é espírito, para que você vá durante essas ministrações, durante esse curso todo, recebendo uma unção, uma ajuda do Espírito Santo e principalmente se entregando hora após hora nas mãos do Senhor, para que Ele possa te levar da dimensão da alma para a dimensão do Espírito. E o seu Espírito, então, cheio do Espírito Santo, controle a sua alma. E a sua alma, então, governada pelo Espírito, controle o seu corpo. E o seu corpo, então, governado por uma alma, que é governada pelo Espírito, que está, por opção, quebrantada ao Espírito de Deus. Então você tem agora todo um ser cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, operando nessa terra. Aleluia! E é isso que Deus tem para você. Eu declaro que no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério, eu declaro que no meio dessa batalha que você está passando, Deus vai te ajudar a não crer no que você vê, mas crer do que você não vê. Não crer com os olhos naturais, mas crer com os olhos do coração. Aqui em Efésios, capítulo 1,
Aqui no capítulo 1 de Efésios, verso 18, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Então você percebe um outro olho, né? O olhar espiritual. O olhar governado pela mente do Espírito. Aqui é que está o ponto, meu irmão. Deus não nos criou para o governo da alma. Deus nos criou para o governo do Espírito. Agora, a vida do Espírito não anula a alma. Fique tranquilo. A alma é um elemento muito importante para a vida espiritual, desde que ela funcione da maneira correta. E a gente deve falar sobre isso depois, mas a maneira correta da alma funcionar é expressar o Espírito. A alma não foi feita para ser origem. A alma foi feita para ser expressão que vem da origem, que é o Espírito de Deus no nosso espírito. A alma, então, ela deve refletir o que vem do Espírito. Por isso, Paulo diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação, ou seja, muda de uma mente carnal para uma mente espiritual. Esse é o grande desafio. Então, o homem é espírito, alma e corpo. E lembrando do irmão Kenneth Hagin, quando ele diz, eu sou um espírito, possuo uma alma e eu habito num corpo. O pecado matou o espírito, o homem deixou de ser um ser espiritual, passou a ser um pecador, governado por uma vida contaminada, natural, terrena, carnal. Então, todo o trabalho da redenção, vamos falar um pouco da redenção. Todo o trabalho da redenção, na essência, é nos restaurar a vida espiritual, é nos levar de volta aos lugares celestiais. Por isso a expressão novo nascimento no Novo Testamento, o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É o nascimento do Espírito. Por isso a expressão regeneração. Regeneração. Quando você aceitou a Cristo, você não melhorou a sua performance exterior, você recebeu uma nova vida no seu espírito. Aquela natureza do pecado foi tirada do seu espírito e Deus te deu uma nova natureza. Você foi regenerado ou gerado novamente. Desligado de Adão e ligado com Cristo. A semente do Senhor regenerou o seu espírito. Por isso eu posso chamar Deus de Pai. Sem nenhum medo eu posso chamá-lo de Pai, porque eu nasci dele. A minha origem no espírito não é mais adâmica. A minha origem é Cristo. Você que nasceu de novo, você perdeu aquela vida pecaminosa que tinha dentro do seu espírito e te deu e recebeu uma nova vida no seu espírito. Essa foi a principal função da vinda do nosso Senhor. Restaurar a vida do Espírito. Restaurar a vida do Espírito. Quando Jesus morre na cruz, Ele assumiu a nossa condição de pecadores, enfermos, miseráveis, amaldiçoados. Tudo aquilo que a humanidade herdou em Adão, Jesus puxou para si na cruz do Calvário. Ele bebeu todo o cálice da nossa salvação. Todas as doenças foram colocadas nele na cruz. Todas as enfermidades foram colocadas nele na cruz. Todos os pecados, todas as maldições. A única forma de Deus nos salvar e poder hoje nos regenerar é se o Senhor Jesus assumisse o nosso lugar na cruz, tomasse o nosso lugar na cruz. A cruz literalmente foi um lugar onde o que eu era, Ele se tornou, para que eu pudesse me tornar o que Ele é. Tudo que Adão se tornou, Jesus pregou lá na cruz, para que tudo que Ele é, em ressurreição nós nos tornássemos pelo novo nascimento. É muito forte isso. Hebreus, no capítulo 3, diz assim,
Pois tanto que santifica, falando de Cristo, como os que são santificados, todos vêm de um só. Então, note, tanto que santifica como os que são santificados, que somos nós, vêm de um só. Nossa origem não é mais Adão, nossa origem é o Pai. Eu não nasci de Adão, eu nasci de Deus. O cara que nasceu de Adão morreu lá na cruz, o meu velho homem, o velho Éber, morreu lá na cruz. A minha origem não é mais adâmica, a minha origem é Cristo Jesus. Gente, isso é muito forte. Isso troca a minha condição interior, de Adão para Cristo. Isso muda a minha condição de vida, da terra para o céu, da carne para o espírito. Então esse é o nosso desafio, aprendemos a gerir a nossa vida agora, não mais de maneira natural, mas de maneira espiritual. Não mais da carne, mas do espírito. Jesus ele faz uma colocação muito interessante aqui no Evangelho de João. Muito forte essa colocação. Ele estava conversando com Nicodemos e ele diz assim para Nicodemos, conversando sobre o novo nascimento, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne. Olha que interessante. Quem é nascido da carne é carne, é uma pessoa carnal. Agora ele fala assim, e o que é nascido do Espírito? Você, meu irmão, você nasceu do Espírito. Ele diz assim, é Espírito. Não diz tem Espírito. Ele não diz, o que é nascido da carne tem carne. Não, ele diz, é carne. E ele diz, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não diz, tem Espírito. Ele disse, é Espírito. Olha que interessante. Isso significa que hoje eu sou um Espírito. E eu não preciso mais viver em nenhuma área da minha vida de outra forma. E aí eu me lembro de 2 Coríntios, o capítulo 3. Gostaria que você que está pegando essa aula abrisse comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo diz assim no versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha só a mudança de origem, de fonte. A minha energia não vem mais de Adão, da carne, vem de Deus. Ele explica como, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós não estamos mais na velha aliança, nós estamos na nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. A antiga aliança era a aliança da letra, a lei. E aqui cabe um parêntese. Deus deu a lei como aio, como mestre, para nos conduzir a Cristo. Ou seja, o principal objetivo da lei foi revelar o pecado que estava em mim e me mostrar que eu preciso de um Salvador. Todo crente que vive na lei só chega a uma conclusão: eu não sou nada, em mim mesmo não habita bem algum. O bem que eu quero eu não faço, o bem que eu não quero eu faço. Esse é o caminho de quem vive na lei. O mal que eu não quero eu fazendo. O querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Isso é de quem vive na lei. Porque o efetuar não vem do esforço próprio, não vem da letra. Paulo diz aqui, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, amado, hoje Deus quer nos ensinar a extrair força do Espírito, vida do Espírito, para a saúde, para a alma, para as finanças, para o casamento, para o ministério. Eu e você somos chamados para nos desconectarmos de uma fonte natural e nos ligarmos a uma fonte espiritual. E olha, ela é mais do que suficiente, porque essa fonte nada mais é, nada menos do que o próprio Espírito Santo que habita em nós. Então temos esses pontos. Primeiro, o homem em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Segundo, o pecado matou o espírito do homem, o homem deixou de ser espiritual, passou a ser carnal. Terceiro, Jesus então vem 4.000 anos depois para restaurar essa vida espiritual, onde na cruz ele se torna o que nós éramos,
para que na ressurreição nós nos tornássemos o que Ele é. Você ouviu isso? Na cruz, Ele se tornou o que nós éramos, para que na ressurreição nós nos tornássemos o que Ele é. Por isso, em Hebreus, no capítulo 3, ele diz aqui: a meus irmãos declararei o teu nome, a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Por isso é que ele não se envergonha de chamar irmãos. Querido, sem nenhum medo de errar, eu quero te afirmar algo. Hoje nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele era o unigênito do Pai, hoje ele é o primogênito do Pai. Tem eu, tem você, nós somos filhos de Deus, nascemos do Espírito pela palavra de Deus, filhos do Evangelho. Então nós somos chamados para não viver mais na carne, mas vivermos no Espírito. Amém? Na próxima aula nós vamos continuar esse assunto tão importante e eu quero que você visualize muito bem esses pontos. O homem em 3 dimensões, espírito, alma e corpo, a queda do espírito com a entrada do pecado e a restauração do espírito lá na cruz, na ressurreição. Jesus se tornou o que eu era para que eu me tornasse o que Ele é. Fixa bem esses fatos para que a gente coloque bases sólidas para um novo caminhar, não mais segundo a alma, mas um caminhar segundo o Espírito. Deus te abençoe.